Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 10 de fevereiro. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17, verso 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. E nós sabemos que o tema aqui é a sabedoria, o servo sábio. Nós vimos então que José, Davi, Daniel foram pessoas que foram cheios dessa sabedoria. Davi, um pastor de ovelhas que se tornou um grande rei. José, um escravo que se tornou governador do Egito. E Daniel, um adolescente que havia sido enviado em deportação e que se tornou um grande sábio num país estrangeiro, como foi o caso também de José. E hoje eu gostaria de ver a importância de sermos crianças, cheios da sabedoria de Deus, mas crianças no entendimento, mas na simplicidade e num grande desejo de conhecermos a Deus, de recebermos a sabedoria de Deus e não vivermos segundo a nossa própria sabedoria. Eclesiastes capítulo 4, verso 13 diz: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita repreensão. Muito interessante ver que não é o fato de uma pessoa ser idosa que ela é sábia. Um jovem pode ser muito mais sábio do que um rei idoso e o Eclesiastes diz que esse rei idoso é tolo. Por quê? Porque ele não aceita a correção. Ou seja, ele pensa que ele sabe tudo, que ele está completamente correto e que ele não precisa de repreensão, não precisa de exortação, não precisa se arrepender. Então, é melhor ter um jovem pobre e sábio do que um rei tolo e que pensa que não precisa de mudança de vida. Provérbios capítulo 26, verso 12 diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O fato aquele rei tolo se julgava sábio, porém não era. E Salomão está dizendo em seu provérbio que há mais esperança para uma pessoa que é insensata do que por alguém que não é sábio, mas pensa e se declara sábio, principalmente se aquela pessoa não aceita correção. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio ainda. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 9, 9. Essa humildade que nós vamos encontrar na criança, não qualquer criança, mas no bebê. Olha só que interessante. É o que Jesus está dizendo em Lucas 18, 16 e 17. Mas Jesus chamou a si crianças e disse, e aqui a palavra utilizada é uma criança pequena, é um bebê. Deixem vir a mim os bebês e não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a esses bebês. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como um bebê, nunca entrará nele. O que será que Jesus está querendo dizer? Qual é a característica de um bebê? Você deixa o bebê em casa e diz, eu vou sair de férias durante um mês. Cuide-se. Quando você voltar para casa, o seu filho vai estar, ou sua filha seu bebê vai estar morto. Porque o bebê é dependente. Talvez seja esta qualidade que Jesus está procurando aqui nos seus discípulos. Qual é a diferença entre esse bebê que herda o reino de Deus e o rei tolo? É que o rei tolo, como diz Eclesiastes, não aceita a correção. O bebê de Lucas capítulo 18 é uma pessoa completamente dependente de Deus. Sua sabedoria, sua inteligência vem de Deus. É por isso que Jesus está dizendo, para entrar no seu reino, herdar do seu reino, você tem que ser inteiramente dependente da graça dele. Sem mim, diz Jesus em João 15, vocês não podem fazer nada. Que Deus vos abençoe.